Um fundo pagando dividendos acima de 1% ao mês parece ótimo, à primeira vista. Mas a pergunta que realmente importa é se esse rendimento está seguro. Hoje vamos analisar a situação atual do RZAG11, principalmente depois do risco que apareceu dentro da carteira. O fundo continua pagando dividendos mensais elevados, o que mantém um rendimento que chama bastante atenção no mercado. Quando olhamos o histórico recente, esse nível de distribuição acaba atraindo muitos investidores, mas dividendos altos só fazem sentido quando a qualidade da carteira continua saudável. Se esse tipo de análise direta sobre fundos te ajuda, já deixa o like, compartilha esse vídeo com outros investidores e se inscreve no canal para não perder as próximas análises. Por isso, o ponto central dessa análise é entender o risco atual do portfólio. Hoje o fundo possui um patrimônio relevante dentro do mercado de Fiagro. A cota do fundo vem sendo negociada próxima do valor patrimonial. Isso indica que o mercado ainda não está aplicando um desconto relevante no preço. Quando olhamos a carteira, vemos cerca de 39 operações de crédito. A rentabilidade média dessas operações gira em torno de CDI mais 4,79%. Esse tipo de retorno explica a capacidade do fundo de manter dividendos elevados. Outro ponto importante é o prazo médio da carteira. A duration está perto de 2,1 anos, mostrando uma carteira relativamente curta. Isso ajuda porque o gestor consegue reciclar crédito mais rápido, se necessário. Agora vamos olhar um fator muito importante em fundos de crédito: a qualidade de crédito dos devedores. A maior parte das operações envolve grupos agrícolas já consolidados. São empresas com histórico longo de produção e operação no setor. Esse tipo de perfil tende a reduzir risco operacional ao longo do tempo. Mesmo assim, nenhum crédito é totalmente livre de risco. E foi exatamente isso que chamou a atenção do mercado recentemente. Uma empresa presente na carteira entrou com pedido de recuperação judicial. Estamos falando do caso Unigel. Eventos assim sempre geram preocupação imediata nos investidores. A primeira pergunta do mercado foi simples: qual é o tamanho real da exposição do fundo a esse risco? Dentro da carteira, existem duas operações ligadas ao grupo. A principal delas representa cerca de 6,4% de todo o patrimônio. Existe ainda uma segunda posição próxima de 1,5%. Somadas, as duas chegam perto de 8% do fundo. Esse número é relevante, mas está longe de representar um risco sistêmico para o fundo. Outro ponto importante é que essas operações possuem garantias. A principal garantia envolve imóveis rurais. Isso cria um nível de proteção adicional em caso de inadimplência. Além disso, até o momento, as operações seguem adimplentes, ou seja, não houve interrupção dos pagamentos até agora. Mesmo assim, o gestor tomou uma decisão conservadora. A receita dessas operações não foi considerada para a distribuição do dividendo do mês. Isso reduziu um pouco o resultado distribuído. Aos cotistas, essa decisão mostra uma postura prudente da gestão. Outro ponto que traz certa segurança é a reserva acumulada do fundo. Existe um valor relevante de resultado acumulado. Esse valor funciona como uma espécie de colchão financeiro. Esse caixa pode ajudar a manter estabilidade nos dividendos em momentos de estresse. Agora vamos olhar um ponto que poucos investidores analisam com atenção: a concentração da carteira. Mesmo com dezenas de operações, ainda existe concentração relevante. O maior devedor representa uma fatia importante do patrimônio. O segundo maior também possui participação significativa. E o terceiro maior devedor também tem peso relevante dentro da carteira. Quando somamos os 5 maiores devedores, vemos que eles representam uma parte grande do portfólio. Isso mostra que o fundo depende bastante de alguns produtores específicos. Esse tipo de concentração é comum em crédito estruturado do agro, mas também significa que eventos pontuais podem gerar impacto. Outro ponto importante é entender como esses ativos aparecem no preço da cota. Aqui entra o conceito de marcação a mercado dos CRAs. Os títulos de crédito podem sofrer ajustes de valor conforme o risco percebido pelo mercado. Se o risco aumenta, o preço desses ativos pode cair. Isso pode impactar o valor patrimonial do fundo. No entanto, a maioria desses CRAs costuma ser mantida até o vencimento. Nesse caso, o impacto da marcação a mercado tende a ser mais contábil do que financeiro, ou seja, o efeito maior acontece no patrimônio e não necessariamente no caixa. Voltando ao caso específico da Unigel, o impacto potencial está limitado a uma fatia controlável do fundo. O problema seria se surgissem eventos semelhantes em outras posições relevantes. Até o momento não existe nenhum sinal concreto nesse sentido. Outro ponto positivo é a qualidade das garantias. Grande parte da carteira possui alienação fiduciária de terras. Isso significa que boa parte do crédito possui garantia real. Essa estrutura costuma aumentar a recuperação em cenários de estresse. Também existe diversificação entre culturas agrícolas. Soja, milho e algodão aparecem como principais exposições.
Essa diversificação ajuda a reduzir risco climático ou de preço. Quando analisamos o fundo hoje, o cenário não aponta para um problema estrutural. O que existe é um evento específico sendo monitorado. A postura da gestão até agora parece conservadora. Eles preferiram reduzir o resultado distribuído em vez de assumir risco. Esse tipo de decisão normalmente é bem visto pelo mercado no longo prazo. Agora surge outra pergunta importante. A cota está cara ou barata no mercado? Hoje o fundo negocia próximo do valor patrimonial. Isso indica que a cota está em uma faixa considerada próxima do preço justo. Não existe um desconto muito grande, nem um prêmio exagerado. O mercado parece estar adotando uma postura de espera. Agora vamos imaginar 3 cenários possíveis para frente. Primeiro cenário: a empresa continua pagando normalmente. Nesse caso, o impacto tende a ser pequeno e temporário. Segundo cenário: ocorre algum atraso nos pagamentos. Aqui o fundo pode usar garantias e reservas para absorver o impacto. Terceiro cenário: ocorre inadimplência e necessidade de execução das garantias. Nesse caso, o processo pode levar mais tempo e gerar volatilidade na cota. Eventos de crédito raramente se resolvem rapidamente. Eles costumam levar meses até que o mercado tenha uma visão mais clara. Por enquanto, o fundo continua operando normalmente. Dividendos seguem sendo distribuídos e a carteira permanece majoritariamente saudável. Para quem já é cotista, o mais racional agora parece ser acompanhar os próximos fatos relevantes. Continue assistindo o vídeo que aparece na tela e clica no perfil para se inscrever. Agora eu quero saber a sua opinião. Você compraria mais cotas desse fundo? Venderia? Ou apenas aguardaria? Comenta aqui embaixo para a gente trocar ideia e compartilhe esse vídeo com outros investidores que acompanham o mercado. E se você quer continuar acompanhando análises claras como essa, sobre fundos e Fiagro, ative as notificações, porque sempre tem conteúdo novo chegando. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.